dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal Foco na Palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. Nós estamos meditando no livro, na Epístola de Judas, agora hoje, versículo 8. E sei que, de repente, muitos não irão concordar com o que eu vou falar, mas eu gostaria que antes de você ficar aborrecido com alguma coisa que eu disser, você leia o versículo 9, que amanhã nós vamos comentar sobre ele. Mas o versículo 8 diz o seguinte: ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Meus irmãos, Judas, ele nos exorta a batalhar pela fé, nos exorta a ter cuidado com pessoas que estão dentro da igreja, mas são dissimulados, não têm pregado o Evangelho de Cristo, têm pregado mais coisas que nos agradam e não a vontade de Deus. E depois ele nos alerta, nós já falamos mais atrás, falando do castigo que virá e dá exemplos de castigo. Nessa série sobre a Epístola de Judas, os títulos que eu tenho colocado é cuidado, muito cuidado, fique alerta, mas ele usa Sodoma, usa as pessoas que morreram no deserto, usam os anjos que estão preparados para o dia do juízo, para alertar que há sinais para que percebamos que Deus não toma o culpado por inocente. Não dá. Com Deus não se zomba. E agora nesse versículo 8, ele fala que esses que receberam condenação, o que acontece com eles? Eles desobedeceram porque eram sonhadores alucinados. Quando pessoas têm dificuldade de se submeter àquilo que a palavra de Deus tem falado, a palavra diz que são sonhadores alucinados, são loucos, não sabem a fria que estão se metendo, não vai acabar bem. Mas aqui ele continua falando o seguinte: eles não só contaminam a carne, mas o que fazem? Eles também rejeitam governo e difamam autoridades. Esse é um assunto muito atual. Há uma polarização. Eu sou fulano, eu sou ciclano, e um acusa o outro. A Bíblia é clara que toda a autoridade, Romanos 13, é instituída por Deus para nos abençoar. Está ruim com o governante que temos? Lembre-se de como aqui no Espírito Santo virou caos quando a polícia entrou em greve. Se não fossem as autoridades, o pecado que está entranhado no ser humano teria destruído tudo. Então não é papel daquele que teme a Deus rejeitar governos. Não é papel do crente difamar autoridades. A autoridade, você não concorda com ela, não concorda com os seus governantes? O que a Bíblia fala? Aqui ele está falando para submeter ao governo, não rejeitar governo. Está falando para você não difamar a autoridade. A Bíblia fala: ore pelas autoridades, porque elas são instrumentos de bênção. Até mesmo quando a autoridade ela tem feito o povo sofrer, é porque o povo não escolheu com temor a Deus. Quantos têm dado seu voto por interesses pessoais? E quando, meu irmão e minha irmã,
Você, ao invés de orar pelos seus governantes, pelos nossos governantes, quando você fica apostando contra governo A, governo B, sem que nós percebamos, nós estamos rejeitando o governo do Senhor. Porque é Deus que fala que, ao invés de você rejeitar, ao invés de você difamar, você e eu precisamos orar, interceder. Se ela sendo boa ou ela sendo má, nós precisamos, em nome de Jesus, clamar, porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. Se há um ensino profundo nesse versículo, é que você e eu, a Igreja de Cristo, não foi levantada para falar mal de ninguém, nem do seu próximo, nem das autoridades. Não seja um difamador. Certa vez eu ouvi alguém falando: se a fruta está podre, não precisa jogar pedra, porque ela vai cair. Não é papel do povo de Deus reclamar, rejeitar autoridades, mas é papel da Igreja de Cristo suportar e saber que Deus está no controle e interceder para que a graça de Deus nos fortaleça para que vivamos. Versículo 9, que nós vamos meditar amanhã, valendo, para que você veja o exemplo de alguém que conhece o controle soberano do Senhor. Qual é a postura de alguém? O arcanjo Miguel, versículo 9 vai falar sobre isso. Se você achou que eu estou exagerando quando eu falo não rejeite a autoridade, não difame as nossas autoridades, leia o versículo 9, que você vai perceber que Deus, Ele está no controle. E o nosso papel é orar e interceder e não difamar. Vamos orar. Deus amado, obrigado, ó Pai, porque o Senhor é claro na Tua palavra, ó Pai, que não há espaço, ó Deus, para negociarmos. Precisamos temer ao Senhor. Pai, sabemos que dá para melhorar muito os nossos governantes, mas muitas vezes, ó Pai, está faltando o teu povo se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Pai, para que o Senhor mude a nossa sorte e sare a nossa terra. Obrigado a Deus, porque sabemos que no Senhor está a nossa esperança. E nós clamamos ao Pai, abençoe o nosso presidente, os nossos governadores, os nossos senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores. Abençoe, ó Deus, todos aqueles que estão investidos de autoridades, porque não há autoridades, ó Deus, boa ou ruim, que não seja constituída pelo Senhor. O nosso mundo, ele tem um governo supremo do Senhor. Por Cristo Jesus, abra os olhos, ó Pai, deste irmão, dessa irmã que está assistindo esse vídeo. Pai, que possamos experimentar a bênção de não sermos difamadores, a bênção de não sermos pessoas que rejeitam o governo instituído pelo Senhor, porque sabemos que é o Senhor o governante supremo de nossas vidas. Por Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.